Bom, vamos lá. Sexta-feira, o mercado fechando positivo, mas começou difícil em janeiro, né? A gente já veio falando isso diariamente, quem me acompanha. E na terça-feira, se não me engano, dessa semana, eu postei um vídeo que está lá no Instagram explicando sobre a diferença entre o rendimento dos títulos públicos americanos com vencimento em 2 anos e de 10 anos. Normalmente, a diferença entre eles é maior, obviamente o mais longo paga juros maiores, mas que essa diferença vem diminuindo. Os juros entre os dois têm se aproximando. O mais longo de 10 anos tem diminuído e o mais curto de 2 anos subido. Expliquei nesse vídeo, então quem não viu, ajuda bastante a entender o que eu vou falar aqui, tá? Tá disponível lá. Quem não achar, por favor, me fala. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu essa semana, que a gente teve dois dados importantes nos Estados Unidos. A ata do Federal Reserve, que falou que os juros podem subir lá mais rápido do que a gente imagina, talvez começando já em março a alta dos juros nos Estados Unidos, e isso obviamente impacta países emergentes como o Brasil e todos os outros, uma vez que e até a Europa. A gente viu que o dólar está na mais alta cotação frente à moeda japonesa em 5 anos. E contra o euro, a mesma coisa, o dólar se valorizando. Por quê? Porque se sai dólar de todos os países em direção aos Estados Unidos para capturar essa alta dos juros, uma vez que lá é tido como risco zero, quando sobe os juros lá, mais dinheiro vai em direção aos Estados Unidos para pegar esses juros, para ganhar esses juros, né? E isso afeta, obviamente, todos os países, que pode ter mais desvalorização da sua moeda, e isso leva a mais alta dos preços, a chamada inflação, que nada mais é do que uma desvalorização das moedas locais. Isso afeta a nossa ida à padaria. Qualquer commodity, matéria-prima que é cotada em dólar, a gente tem uma alta dos preços quando a moeda local desvaloriza. Então, pode parecer nada relevante, mas afeta a nossa ida à padaria, esse tipo de coisa, tá? Porque encarece o pão, encarece qualquer coisa que a gente vai comprar, tá? De novo, isso não no Brasil, no mundo como um todo. Então esse foi o primeiro dado importante, a ata do Federal Reserve, que falando dessa possível alta dos juros em março. O segundo ponto saiu hoje, que foi o payroll, que é o chamado payroll, que nada mais é do que mede o ganho hora do salário dos trabalhadores nos Estados Unidos, mede a taxa de desemprego e a abertura de vagas de trabalho. A abertura de vagas veio pior do que o esperado nesse mês, mas ontem tinha saído uma outra metodologia de abertura de vagas que veio melhor, muito melhor do que o esperado. Então os dados de emprego nos Estados Unidos estão vindo positivos no geral, e o desemprego veio 3,9%, melhor do que o esperava. Então, basicamente, os Estados Unidos já estão no pleno emprego, aquela situação em que os trabalhadores conseguem trocar de emprego quando quer, porque tem demanda por eles. As empresas estão tendo dificuldade de encontrar trabalhadores, principalmente de desqualificação mais baixa, uma vez que eles trocam de um lugar para o outro e conseguem pleitear até maiores salários. E isso também é perigoso, porque é mais gente ganhando mais, não estou falando que é ruim, é mais perigoso, mais gente ganhando mais no momento inflacionário, mais gente consome, isso pode fazer com que a inflação continue e perdure por mais tempo, e que os Estados Unidos e os outros países também tenham que subir os juros, e isso freia a economia, tá? Então, esses dois dados foram os importantes. Agora, eu queria falar um outro ponto. Eu estou olhando um pouco para o lado aqui porque eu estou com uma outra tela para a gente bater um pouco desses dados, tá? Além da alta dos juros, a gente veio falando aqui ao longo do ano passado sobre o quantitative easing, o chamado QE, que é nada mais do que as compras de ativos, ou seja, de títulos públicos e de títulos de crédito privado, né, títulos privados, que o governo americano vem comprando para injetar liquidez na economia e manter os juros baixos, né? Vamos lembrar aqui, ele vem comprando 120 bilhões de dólares por mês, né? Sendo uma parte em título público, 80 bi, e 40 bi em títulos hipotecários. E aí ele já diminuiu na sua última reunião e agora está em 90 bilhões por mês e deve finalizar todas as suas compras no mês de março. Isso significa que vai diminuir a injeção de liquidez injetada no sistema. Porque, óbvio, a gente falava que isso ia trazer inflação desde lá de trás. Na minha opinião, o Banco Central tem que fazer isso o quanto antes para corrigir os erros, assim, os juros artificiais baixos que são criados com essas injeções trilionárias na economia.
porque ele compra muito título, o valor do título sobe e o quanto ele paga de juros cai. Só que esses juros são artificiais. No momento em que esse dinheiro do governo para de entrar, os juros voltam a subir. Isso aconteceu em 2013. E aí, quando o juro sobe, encarece a dívida de quem está endividado. Você quer tomar um novo crédito, é muito mais caro. Pessoas que desenvolveram projetos, empresas que desenvolveram projetos com uma taxa de juros que estava artificialmente mantida baixa, vai subir e muitas vezes inviabiliza os projetos que foram criados com taxas baixas. Então isso pode ocasionar um problema bastante grave na economia. Mas de qualquer maneira, essas injeções trilionárias também estão trazendo problemas graves, que são essas disfunções de preços. E o preço mais alto, ele tira o poder de compra da população e também das empresas. Então é um cenário bastante preocupante que sim, eles têm que começar a retirar, secar esse dinheiro que eles colocaram na economia, e foi isso que eles falaram nessa ata do Federal Reserve, do Banco Central Americano, na quarta-feira. Então, além da eventual subida de juros já em março agora, tá? Eles vão começar a secar o dinheiro que eles colocaram na economia. Vender esses títulos todos que eles vêm comprando, que era 120 por mês, agora 90, vai diminuir na próxima reunião até zerar no mês de março, ao que se consta o comunicado deles. Então, essa venda de títulos, quando eles compraram, o título valorizou, os títulos hipotecários, os títulos públicos, os títulos privados das empresas, muito dinheiro comprando, valoriza o título e diminui os juros, como eu falei. Agora, quando eles têm que vender, você pressiona o preço para baixo dos títulos, né, o valor de face do título, só que os juros que ele remunera sobe. Então isso causa essa alta dos juros que eu estou falando. Estamos falando aqui dos juros mais longos, não dos juros que é o CDI deles, que é o o Fund Rates, que é a taxa de juros controlada pelo Banco Central. Não, estamos falando da taxa de juros. Essa sim eles vão ter que subir, também, como eles já falaram no seu comunicado, mas essa venda dos títulos que eles compraram vai fazer com que pressione o preço para baixo e os juros desses títulos subam. Só que pensa que são empresas privadas que têm que remunerar com esses juros que vão subir. Os investidores que estão comprando esses títulos. É o governo americano, que já está com uma dívida de mais de 120% do PIB, que tem que pagar mais juros, porque esses títulos agora, valor de mercado, vão pagar mais juros. Então, quem tem ele na mão vai ter mais juros para receber. E aumenta o endividamento de quem já está devedor, das empresas, do governo e tudo mais. Fora que pressiona o preço para baixo. Então, o que eu quero dizer aqui é que eles vão vender esses títulos para parar de injetar dinheiro na economia, vão retirar esse dinheiro que foi injetado na economia aos poucos, né? Tem que ser aos poucos, e esse dinheiro ir tirando de circulação para fazer com que a inflação comece a voltar ao normal. Esse é um dos cenários, tá? Eu vou falar mais a fundo sobre as possibilidades que os bancos centrais têm, o que eu acho que vai acontecer num vídeo desse no final de semana, para que esse não fique muito longo. Mas o que eu quero dizer é que da última vez, isso é chamado, lembra que eu falei que a injeção do dinheiro é o QE, Quantitative Easing. Agora, esse é o chamado QT, que é Quantitative Tightening, ou seja, de aperto monetário. Então, eles retirar dinheiro da economia. A última vez que aconteceu isso foi em 2018 e o mercado americano, o S&P, ele caiu 18% em 3 meses. Por quê? Porque muitas pessoas trocam o dinheiro de bolsa para títulos que podem, de renda fixa, remunerar mais. Essa é uma explicação mais simples e mais básica, mas é basicamente isso que pode acontecer. Teremos isso dessa vez? Não sei. Daquela vez, talvez tenha sido uma lição. Eles retiraram muito mais rápido, agora pode ser uma retirada aos poucos. O Banco Central aprendeu que ele pode enfiar uma bazuca, uma metralhadora de dinheiro quando a economia estiver frágil, mas isso ocasiona inflação, então o Banco Central está numa sinuca de bico. Sobe juros e enfraquece a economia, mas controla os preços que ele próprio criou com a injeção trilionária de dinheiro, ou então mantém os juros baixos, inalterados e continua convivendo com inflação por longo prazo que afeta o poder de compra das pessoas e das empresas. Uma baita sinuca de bico criada por eles mesmos e agora tem que pensar sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu falei foi a diminuição dos juros entre os dois, o título de 2 anos e de 10 anos, no vídeo de terça-feira, que está disponível. Aqui, falando sobre o Quantitative Tightening, que isso ocasionou em 2018 uma queda de 20% do mercado americano em 3 meses, se isso pode acontecer agora. E vou falar no final de semana sobre os caminhos que o Banco Central tem para fazer nos Estados Unidos
para eventual alta ou não de juros, tá bom? Então, muito obrigado pela semana e um ótimo final de semana. Até um novo vídeo que eu falo aqui, vou colocar até domingo. Um forte abraço a todos.